A paz, igreja. Boa noite, muito boa noite. Estamos mais um dia aqui para glorificarmos e escutarmos o Espírito Santo falar conosco. Somos poucos, mas sabemos que o Espírito de Deus, ele atua, ele fala, e não importa a quantidade, mas o que importa é o nosso empenho diante dele, amém? Gostaria que vamos começar com uma oração. Gostaria que, já que a Enem chegou, gostaria que ela orasse nesse momento, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa, Senhor, para louvar, engrandecer, clamar ao Teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor leve todas as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos temores, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque apesar de toda a nossa pequenez e até mesmo da nossa meninice, Senhor, apesar disso tudo, o Senhor tem olhado para nós com Teu olhar de misericórdia. Pai, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. A gente não pode deixar de agradecer por isso jamais, Pai, porque essa graça, Pai, essa bênção imerecida, esse favor imerecido, Senhor, foi um gesto grandioso, Senhor, e muitas vezes nós deixamos, Senhor, passar despercebido, Senhor. Que sacrifício foi esse, Senhor? Que amor imensurável, Pai. Com todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, Pai, que jamais possamos esquecer, Senhor, desse gesto, Senhor, que é sem fim, desse gesto, Senhor, tão grandioso, Senhor, que nenhum outro pôde fazer a não ser o Teu Filho Jesus, Pai. Muito obrigado. Toma conta deste ambiente, Pai. Em nome de Jesus, que cada um que chegou aqui, Pai, possa sentir a Tua paz, o Teu favor e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que todos os irmãos ficassem de pé para a gente louvarmos ao Senhor com aquele hino que diz: dai glória a Deus. Vamos começar a dar glória a Deus nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo. Glória ao Espírito Santo, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Porque Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz e Seu Espírito habita em nós. Dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz e Seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito
Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar, amém? Dá um abraço quem está do seu lado e diga: Deus está aqui neste lugar. Aleluia, Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco está, Deus que habita no meio dos louvores do seu povo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o nome do Senhor permaneça sendo exaltado e glorificado no meio da igreja. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Tiago, que fala no subtítulo sobre acerca de provas e tentações. Provas e tentações. Que tempo penoso, trabalhoso, que dias de luta temos enfrentado. Lutas em relação à criminalidade que nos cerca, luta em relação à corrupção que avassala o nosso país, luta contra as enfermidades desse tempo. Por onde a gente passa, a gente vê um espirrando daqui, um tossindo de lá. Interessante que hoje de manhã eu já estava aqui na igreja e resolvendo questões administrativas pela manhã. Depois saí para dar uma assistência a uma irmã da igreja que estava com dificuldade na Light. E fui eu e Camila em apoio a essa irmã para ajudá-la dentro daquilo que era necessário. Buscamos em casa, fomos com a irmã na agência da Light, depois levamos de volta. À tarde eu estava aqui, às 3, numa reunião com os jovens da Juventude Batista Carioca, JBC, João aqui presente, Aline, Rosânia. Estávamos ali conversando sobre um evento maravilhoso que a igreja vai sediar no dia 6 de agosto. Um projeto social maravilhoso que estamos desenvolvendo para trazer aqui para o seio da igreja. E quando fui para casa, Camila sentiu a pressãozinha um pouco alta, estava um pouquinho de dor de cabeça. Falei: a gente tem plano, a igreja nos abençoa com plano, o plano é para ser usado, então vamos. Aí deixei ela lá na emergência, vim para cá para a reunião, fui monitorando ela ao longo da reunião. Ela estava bem, apesar da dor de cabeça, a pressãozinha subiu um pouco, foi medicada, ficou tranquila. Saí da reunião, busquei ela no hospital e estávamos indo para casa. Deu aquela vontade de comer um pão, parei na padaria. E aí daqui a pouco o rapaz que está lá para pegar o pão, daqui a pouco ele: Ati. Eu falei: vou embora. Meu Deus, gente. Mas é essa a realidade. Lógico que por conta da Covid, as gripes e resfriados nunca mais foram as mesmas, não é verdade, gente? Antes da Covid, o povo espirrava, a gente abraçava. O povo com o nariz escorrendo, a gente estava abraçando. Hoje, quando alguém espirra do nosso lado, a gente já fica tenso. Ontem eu estava indo visitar o pai do Eliezer lá no Souza Aguiar, e eu fui sem máscara, mas eu estava não fui sem máscara no rosto, mas estava com a máscara na bolsa. Falei: tá todo mundo sem máscara mesmo, vamos encarar o que tiver que encarar. E aí às vezes cansa, né, ficar aquela máscara, mas estava na bolsa. Até que sentou uma jovem senhora ao meu lado, tudo bem, indo na Brasil, no frescão. Até que eu fui de ônibus, né? Não fui de carro. Até que daqui a pouco, ela que está ali quietinha, falando no telefone, mandando mensagem, daqui a pouco... E agora? Por que eu não botei a máscara? E se eu botar a máscara agora, vai ser uma situação constrangedora para ela e para mim. Pedi misericórdia a Deus, não botei máscara não. Se fosse meu pai, colocava. Até trocava de assento. Ela pede, mamãe coloca. Mamãe é disciplinada. Olha onde está a máscara de mamãe, está ali no braço. Qualquer coisa, mamãe, põe a máscara. Mas se Deus não nos guardar, né, meus irmãos, quem é que vai guardar? Mas esse é o cenário, uma lista grande de irmãos e irmãs que estão se recuperando de problemas ligados a gripes e resfriados. Outros de Covid. Fátima, você já vai se assentar. Fátima e Noemi tiveram Covid, graças a Deus estão terminando, acho que hoje, o isolamento desses 7 dias.
A Ângela e Ebenezer pegaram a gripe, não foi Covid, quase um mês, né, Ângela? Atingiu o ouvido, não era Covid, mas era uma gripe forte. Lúcia, Sônia, Janete se recuperando dessa gripe forte. Ainda bem que quando a gripe chegou no Rio de Janeiro, Eliana e Silvia estavam em Unamar. A gripe está indo embora daqui, para Unamar eles chegaram aqui, glória a Deus, trouxeram a cura para esse lugar, aleluia. Então, meus irmãos, a gente tem vivido dias de epidemiologia, epidêmico, né? Um tempo de muitas doenças. Por isso precisamos pedir a Deus misericórdia, Senhor. Nos guarde, nos proteja. Oremos pela irmã do pastor Eronildes, Edinava, que está com Covid, não é isso, pastor? Está com Covid. Então, qual a idade da sua irmã, pastor? 87. Ela é um pouquinho jovem há mais tempo que o pastor Eronildes. Está com Covid, então oremos para que Deus traga cura sobre a vida da irmã do pastor Eronildes. E assim, oremos pelo Vicente, pela Maria Luísa, pelo Raton, Carlos Raton, pai do Eliezer. Oremos pelo Lorenzo, por todos aqueles pedidos que temos orado nos últimos dias, clamando ao Senhor pelo milagre, crendo no agir do nosso Deus Todo-Poderoso. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Homem de coração dobre é inconstante. O que é coração dobre? O que é uma mente dobre? É uma mente dividida, é um coração dividido, que não está nem num lado nem no outro. É que ao mesmo tempo não tem fé suficiente para alcançar o milagre. Por quê? Porque está com a mente dividida pela incredulidade. E o versículo 5 diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus concede. E o versículo 6 nos ensina a pedir com fé. Vamos ler todos juntos? Peça. Vamos parar por aqui e voltar a leitura para a gente ler bem forte, bem alto essa leitura bíblica. Peça. O versículo 7 diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, porque quem não tem fé não tem como receber resposta da parte de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos orar nesse instante. Vou convidar nesse momento que a irmã Ângela possa vir ao altar. Vou convidar nesse instante a irmã Diaconisa Isaura que possa vir ao altar, e vou convidar a irmã Eliana que possa vir ao altar. Nós vamos levantar um clamor nesse instante, colocando a igreja de joelhos em oração. Vou pedir que a irmã Eliana levante um clamor pelos enfermos, ainda que a irmã Eliana possa não lembrar de todos esses nomes, mas sabemos que basta verbalizá-los, lembrar em pensamento, o Senhor já acolheu, já ouviu o clamor. O Senhor sabe das nossas lutas e das vidas pelas quais temos nos colocado na brecha em cobertura de oração. E ela vai estar orando para que Deus traga bálsamo de cura no corpo, na alma e no espírito dessas vidas que se encontram urgentes à espera do milagre que vem do Senhor.
quero pedir que a irmã Ângela esteja orando pelo projeto Casa de Paz. Ontem nós estávamos aqui subdivididos em equipes, num total de quase 40 pessoas aqui presentes. Tínhamos um número muito bom aqui de irmãos, semeadores, aqueles que vão atuar na secretaria, na logística, aqueles que vão atuar na parte intercessão, na parte da ministração das lições, que fomos divididos aqui em etapas de treinamento. Então, orando para que Deus toque nos corações das casas que receberão esse projeto, das casas que serão alcançados por essa ministração. Orando também, Ângela, pelos ministradores, intercessores, toda a equipe, né? E pela igreja, para que caminhe de mãos dadas nesse grande projeto evangelístico. E a diaconisa Isaura vai estar orando, né, pelo ministério eclesiástico, pelo ministério pastoral, pela família pastoral e por toda a liderança da igreja. Amém? Quem puder, meu irmão, quem puder se colocar de joelhos, assim façamos, em clamor, súplica diante do altar do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Senhor amado, como é bom estarmos na Tua casa, amém, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar de amém, estarmos na Tua casa, de podermos estar aqui. Obrigada, Senhor, por este privilégio de nós estarmos Jesus, aqui na Tua casa, em paz, ainda, Senhor Deus, em segurança, porque estamos vivendo dias difíceis. Sim. Meu Deus, que o Senhor possa nos impulsionar a aproveitar, Senhor Deus, de maneira plena, estes momentos finais de liberdade, para estarmos dentro da Tua casa com as portas abertas. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui chegou. E nesse momento eu quero te agradecer, Senhor Deus, por todas as bênçãos recebidas, e rogar a Ti por aqueles, Senhor Deus, que não estão passando muito bem na área da saúde. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o pedido do irmão Átila sobre aquela criancinha, Senhor. Abençoe a irmã do pastor que está passando por Covid. Abençoe, Senhor Deus, o pai do Eliezer ali naquele hospital. Meu Deus, abençoe, Senhor Deus, outros que precisam da Tua intervenção, porque estão passando por momentos delicados de saúde. Abençoe a irmã Camila, que está nos últimos dias de gravidez. Abençoa, vá adiante dela, controla a sua pressão, controla, Senhor Deus, a sua bebezinha Sofia no ventre, que ela chegue com saúde, meu Deus, chegue em paz, e que nós possamos muito nos alegrar, e que possamos ter em breve muito boas notícias a respeito, Senhor, desses irmãos, porque eu sei que o Senhor está entrando com providência, está dando ordens a respeito, Senhor Deus, aos Teus anjos, a respeito deles, está acompanhando, está com a Tua mão repousada sobre cada dor, sobre cada mão. Quero entregar nas Suas mãos a vida da minha prima Edmar, que está com Covid, Senhor, que o Senhor possa estar com ela, que nada venha agravar na sua saúde, Senhor Deus, que as comorbidades não sofram influência, meu Deus, e que ela em breves dias possa estar bem. Abençoe a nossa saúde, abençoe os exames que temos feito, os problemas que têm aparecido, mas o Senhor está adiante de tudo. E antes mesmo que nós pensemos, o Senhor já está agindo. Louvado seja o Teu santo nome. Ó Deus, Tu sabes aonde eles estão. Visita cada irmão, visita cada um que está ao alcance, Senhor Deus, da nossa voz. E que o Senhor possa, Senhor Deus, entrar com a Tua providência a todo aquele que está clamando por cura, está clamando para que o Senhor venha interceder. Mas acima de tudo, Senhor, cura o nosso espírito, a nossa alma, os problemas emocionais que têm derrubado tanta gente, que tem entristecido, que tem ficado com os olhos cabisbaixos, que tem ficado, Senhor Deus, sob uma pressão tremenda, Senhor, de desesperança. Ó meu Deus, visita cada um nesta noite, aonde estiver. Levanta o ânimo, Senhor, de cada um, Senhor. Ó Deus, que Tu dê forças, que através do milagre, o foco do olhar dessas pessoas sejam orientados para outro lugar,
pela tua parte, Senhor, e que elas tenham um novo ânimo de vida. Perdoa, Senhor Deus, as nossas incredulidades muitas vezes, as nossas faltas, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco, nos renovando a fé nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Pai, ainda na tua presença, Senhor, aqui estamos, Senhor. Sim, meu Deus. Primeiramente para te agradecer, Senhor. Te agradecer por tantas coisas que tu tem feito em nossas vidas. verdade, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado. Muito obrigada, Senhor, por recuperação de saúde, minha, do meu esposo, de outros mais, outros membros da tua casa, Senhor, que também estão se recuperando. Que tu possa estar cuidando da vida de cada um, Senhor. Ó Deus, agora eu venho te pedir, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, pelo esse projeto Casa de Paz. Tu sabes, Senhor Deus, como é gostoso, Senhor, anunciar a tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, ver as pessoas, Senhor Deus, se voltando para ti, Senhor. Senhor, que tu possa estar capacitando, Senhor, a cada um que está envolvido neste projeto, Senhor. Um projeto grandioso, um projeto, Senhor, para ganhar almas para ti, Senhor. Ó Deus, capacita, Senhor Deus, a cada um, Senhor, que está envolvido neste projeto. E faça, Senhor Deus, para que nós possamos também nos integrar a cada dia, Senhor Deus, e querer fazer, Senhor Deus, o melhor para ti, Senhor. Abençoa, dê condições, dê, Senhor Deus, todo o material necessário, Senhor Deus, para que esse projeto vá à frente, Senhor. Que almas possamos ver aqui se rendendo aos seus pés e muitos batismos, Senhor, possa acontecer aqui na tua casa, Senhor. Oh, que coisa maravilhosa. Estamos felizes, Senhor Deus, porque nós podemos fazer isso. Coisa, Senhor Deus, que tu não deste os anjos, Senhor. Tu deste a nós a evangelizar e a falar do teu amor, Senhor. Esse ide é para nós, Senhor. Nos incomoda, Senhor, aqueles que estão parados, Senhor, a mim mesma, Senhor. Que tu possa, Senhor Deus, me ativar, Senhor Deus, fazer com que eu sinta cada vez mais o desejo e querer fazer também este trabalho, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor, e nos capacita, Senhor Deus, para fazer o melhor para ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai de amor e de infinita misericórdia, mais uma vez, meu Pai, nós estamos na tua presença, Pai. Primeiramente, para te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, pela oportunidade que podemos estar aqui para aprendermos mais de ti e te prestarmos um culto que só a ti é devido, Senhor. Senhor, queremos te pedir por cada um líder de departamento, Senhor. Senhor, esteja colocando no coração deles, Senhor, o amor à tua obra, Senhor, para que tudo que seja feito, Senhor, seja somente para a honra e glória do teu nome, Senhor. Também, Senhor, queremos te entregar a vida do pastor, da sua esposa e das suas filhinhas, Senhor. Amém, Senhor. Toma eles nas suas mãos, Senhor. Sim, Senhor. Que a Sofia chegue no tempo certo, gozando de boa saúde, Aleluia, Pai. Nós cremos nisso, porque nós nome de cremos Jesus. em Deus verdadeiro, Sim, Senhor. meu Deus. Toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. E os projetos que tu tens colocado no coração deles, Senhor, Amém, meu Pai. que nós possamos realizar, Senhor, segundo o teu querer, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui nessa localidade, Senhor. Livra-nos e guarda de todos o mal, Senhor. É isso que nós te pedimos. Não que nós mereçamos, Senhor, pois nós somos falhos e pecadores, os pecadores arrependidos, Senhor. É verdade. E precisamos das tuas misericórdias. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do gasofilácio ou perante o altar da casa do Senhor. Você que trouxe sua semente de fidelidade está liberado para cooperar conforme aquilo que Deus já propôs em seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Vamos, nesse momento, declarar ao Senhor que queremos estar perto dEle.
junto aos seus pés, pois prazer maior não há do que render e adorar a esse Deus. Possamos declarar isso com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Deus, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. amém. Deus bendito.
Não há outro lugar melhor para se estar do que no centro da tua vontade. Há uma necessidade maior nesse mundo. O mundo tem necessidade da presença do Deus vivo. Como igreja do Senhor, somos resposta para esse mundo perdido, atribulado, quebrado, desesperançoso. Como igreja, nós somos a resposta, pois apontamos o caminho que nos conduz ao céu, pois apontamos o caminho que nos religa ao trono da glória do Pai, que é Jesus o Salvador. Como a tua serva Ângela clamou aqui, continua a nos incomodar, Espírito Santo, para que como igreja continuemos a ser despertados pelo teu Espírito Santo, de que o dia glorioso do julgamento final está chegando, está por vir. E como noiva do Senhor, precisamos estar preparados para esse encontro celestial com o noivo que é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Senhor, nós queremos fazer parte desse mover de salvação de vidas nesse tempo do fim. Não queremos ficar fora disso. Não queremos ficar de fora daquilo que Jesus está fazendo no mundo, a alcançar vidas nesses 4 cantos da terra, despovoando o inferno e povoando os lares celestiais, as mansões celestiais. Por isso, usa-nos. Esse é o nosso clamor. Não apenas queremos ser usados, como nós ouvimos ontem à noite, porque tem muita gente que até quer ser usado, mas não se dispõe para ser usado. Nós queremos ser usados e nos dispomos para sermos usados. E assim, Senhor, cumpriremos o chamado do Senhor para a vida da tua igreja. E assim oramos, te agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram depositados nesse gasofilaço. A confiança de que estamos cumprindo princípios, obedecendo preceitos, cooperando com as necessidades materiais da tua casa e sabendo que é o Senhor quem põe semente nas mãos de quem semeia. E assim nós te agradecemos, pedindo que o Senhor derrame sobre nossas vidas, famílias, a abundância dos recursos materiais dessa terra, para que uma vez prósperos e abençoados por ti, tenhamos condições de cada vez mais somar com as cooperações e necessidades da tua igreja. Conduza-nos na direção da tua palavra. A tua palavra, ela é verdade, e a tua palavra, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, e que assim nos traga ensino, admoestação, alimento, crescimento, trazendo luz ao nosso interior. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar ao seu assento, amados oficiais. E assim peço que os irmãos e irmãs localizem o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do 1 ao 12. Conforme meu irmão, a irmã localizar, peço que fique de pé para que, em reverência à palavra de Deus, possamos fazer essa leitura bíblica. E já já o irmão, a irmã, irá se assentar para ouvir a explanação desse texto, desta mensagem bíblica, com um título simples, mas que certamente, pelo poder da palavra do Senhor, nos conduzirá a uma importante reflexão. O título é Lições de uma voz que clamava e pregava no deserto. Estou falando de João Batista. Uma voz de alguém que clamava e pregava no deserto. Vivemos um tempo em que as pessoas querem clamar e querem pregar na mídia,
diante dos holofotes, querem dizer que possuem muitos seguidores, milhares e milhões de seguidores. Querem ser os pregadores dos altares iluminados, dos altares cheios de pompas, mas poucos são aqueles que querem clamar e pregar como uma voz profética no meio de um deserto. Mas temos muitas coisas a aprender com a vida desse precioso servo de Deus chamado de João Batista. Mateus 3, versículo 1 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca mais se apagará. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Pai, mais uma vez estamos falando contigo, crendo, tendo a certeza, convicção esta pela fé, de que o Senhor estás aqui neste lugar. Crendo que o Senhor já se inclinou para ouvir o nosso clamor. O clamor que apresentamos a Ti, pela fé que temos no Senhor, que és um Deus que ouve e responde a nossa oração. E agora, após a leitura desta porção da palavra do Senhor, pedimos que a explanação, à luz desse texto, nos enriqueça com aplicações práticas para fortalecimento e edificação da nossa vida. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, por favor. Meus irmãos, dizia eu ainda há pouco em oração que a maior necessidade do mundo é a necessidade da presença de Deus, é a necessidade pela presença de Deus. Ainda que muitos não se deem conta disso, e porque ainda não se deram conta de que a necessidade humana se preenche pela presença de Deus, muitos sem essa ciência, sem essa percepção, vai buscar o quê? Nas coisas desse mundo, uma tentativa vã de preenchimento, de suprimento do vazio da alma. Nós precisamos entender que, como igreja do Senhor, nós temos a resposta para esse mundo cruel, violento, desafeiçoado, confuso, atribulado, corrupto, iníquo, como temos visto mais do que nunca em tempos atuais. Sabemos que, como igreja, é desejo nosso alcançar as multidões para a glória do Senhor. Eu fiz uma postagem, pelo que eu percebi, alguns irmãos já leram esse texto, que é um texto da Folha de São Paulo, que fez uma pesquisa acerca da participação dos evangélicos e católicos nas suas celebrações religiosas. E essa pesquisa de um jornal
secular, que é o jornal Folha de São Paulo, revela que desde o momento em que se iniciou a pandemia até o presente momento, tanto na esfera da denominação, evangélica, dos cristãos evangélicos, como também no contexto católico, houve uma redução de aproximadamente 20% de comparecimento dos cristãos aos encontros religiosos aos quais eles fazem parte. Pesquisa essa que mostra que tem ocorrido nesses últimos 2-3 anos uma redução da presença das pessoas nos cultos, nas missas. Pesquisa de um jornal secular. Quem leu essa matéria? Quem leu? A diaconisa Eliana leu. Então você já tem um compromisso. Está lá no grupo IBPM da igreja, nosso grupo oficial. Eu postei, alguns conseguiram ler a matéria, irmã Eliana, Eliezer, Maria Luísa, Rosânia, que no mesmo dia que eu postei a matéria, sinalizaram para mim que haviam lido. Então veja que é uma pesquisa recente de um jornal secular, falando sobre esse desânimo, esse esfriamento, essa perda de assiduidade aos cultos da igreja. Meu irmão, misericórdia, a gente está precisando que o povo que não é cristão nos desperte. Foi a sensação que eu fiquei. É o povo que não é cristão dizendo: olha, o povo cristão está deixando de comparecer à igreja. Em 2 anos, uma redução de assiduidade de 20% é algo que precisa nos chamar a atenção. Isso significa que os cristãos pós-pandemia do Covid-19, os cristãos desse tempo de pandemia do Covid-19, apresentaram mais medo à doença do que a ousadia da fé em Cristo Jesus. É algo que precisa nos chamar a atenção. Mas quero falar sobre essa importância de extrairmos aplicações práticas desse personagem da Bíblia que a gente conhece, que é o personagem de João Batista, precursor do ministério messiânico de Cristo Jesus, precursor do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Alguém que o Senhor levantou como voz profética após um hiato de aproximadamente 400 anos sem voz profética sobre Israel. Desde o encerramento do texto bíblico em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, fechando o último texto, fechando... A minha cunhada está muito ágil, olha aí, colocou rapidamente aí o último versículo do Antigo Testamento. Desde esse momento aqui, do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, que é o último versículo do Antigo Testamento, fecha-se esse tempo de revelações proféticas de Deus ao povo de Israel, e nós vamos contar um período interbíblico que é conhecido como o período dos 400 anos de silêncio, até que o Senhor levanta João Batista para anunciar a mensagem de salvação, clamando e pregando no meio do deserto que era chegado um tempo de arrependimento para a nação de Israel. É interessante porque João Batista, ele não tinha pedigree sacerdotal. Ele não vinha de uma linhagem sacerdotal de Caifás, de Anás. Ele não vinha de uma linhagem sacerdotal. Era um homem humilde. Era um homem que não veio de uma família de pujança social, econômica, financeira, mas foi alguém a quem Deus decidiu usar. Ele não era de uma classe social, ele não veio do palácio, mas a palavra de Deus foi revelada a João Batista. E Deus usa quem Ele quer. Nós precisamos, ao olhar esse texto bíblico que fala sobre o personagem de João Batista, entender que Deus é capaz, infinitamente poderoso, para usar
gente estranha em lugares estranhos. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e achar que é a pessoa mais linda, mais bela, mais inteligente, mais capaz que você conhece. Mas saiba que Deus também tem poder divino para usar as pessoas mais estranhas, nos lugares mais estranhos. Deus tem poder de usar as pessoas mais improváveis para fazer obras extraordinárias. Você pode dizer um amém por isso? Eu não sei se você é meio estranho ou meio estranha, não sei se você tem umas manias estranhas. Não é patuar nem secretismo não, porque você está liberto no nome de Jesus, amém? Quando eu era criança, meu pai não podia deixar eu permanecer com o chinelo virado. Nunca me explicou direito, mas uma coisa era certa, ele me mandava eu desvirar o chinelo. Se eu passasse embaixo de uma escada, papai tentava me impedir, não passa por baixo da escada. Mas agora papai é liberto pelo sangue do Cordeiro. Essa mania não pode ter mais não, papai. Pode deixar o chinelo lá, porque o chinelo ficou virado há muito tempo, e o senhor e mamãe continuam vivos para a glória do Senhor. Agora passa aí tranquilo, passa até embaixo da escada, olha isso é vida liberta no nome de Jesus. Então, meus irmãos, tirando aquilo que é sincretismo, o Pato Alexander está dizendo que o pastor Luiz Santos tem manias. Como eles estão juntos na obra, ele deve ter percebido uma mania do pastor Luiz Santos. De maneira que as manias fazem parte, aqueles toques, tiques, manias. Mas não pode ser apatuar, sincretismo, mandinga, isso não faz parte da nossa vida, amém? Mas João Batista tinha uma dieta estranha. João Batista tinha trajes estranhos. Ele se vestia com pelo de camelo. Ele gostava de comer gafanhoto com mel silvestre. Era a dieta dele. Esquisito. A gente prefere um mocotó, uma feijoada, um churrasco, um caldo verde, uma sopa de ervilha, né? Tempo frio. Mas essa era a dieta desse homem esquisito, com manias esquisitas, mas que depois de 400 anos, quando Deus desejou falar com o povo de Israel, foi exatamente através da vida desse homem que Deus decidiu falar com o povo. Então Deus usa gente estranha, Deus usa pessoas esquisitas, Deus usa pessoas improváveis para realizar obras extraordinárias, porque o Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, para o propósito que Ele quer. A minha oração é que você seja esse improvável que Deus tem usado e que Ele quer usar. O importante, independente das nossas manias, da nossa condição financeira, independente da condição da nossa saúde física, o importante é crer, é reconhecer, é saber que Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida, independente de como você se encontra fisicamente, emocionalmente. Deus quer usar você, e Ele não abre mão de usar você. Diga: Deus não abre mão de usar você. Ele não abre mão de usar a minha vida, de usar a sua vida. Agora, sabendo que Deus usa os improváveis, que Deus usa até os estranhos, sabendo que Deus usa até quem se veste estranho, nós precisamos saber que Deus, quando decide usar os improváveis, Deus vai usar o estranho, o esquisito, o improvável, à maneira dele. Ser usado por Deus significa estar disponível, significa estar disposto para fazer a obra dele conforme a vontade dele. João Batista, 400 anos de silêncio sobre a nação de Israel, sem voz profética no meio da nação de Israel, Deus ergue esse homem para levar a palavra àquele povo que se encontrava na região do deserto da Judeia. Veio a palavra do Senhor a João Batista.
E João Batista, debaixo da direção, revelação de Deus, João Batista não pregou uma palavra de conveniência. Ser usado por Deus é pregar a palavra de Deus. Ser usado por Deus é ter uma voz profética sob a direção e condução do Espírito Santo. Nós sabemos que hoje, quando a gente conecta no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos muitos vídeos que chegam até nós, tem muitas mensagens legais, bacanas, que massageiam o ego, que nos põem lá para cima. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, em alguns momentos, ela está posta para nos consolar, para nos amparar, para nos dar alento, para produzir em nós conforto, mas a palavra do Senhor não é só para confortar, a palavra do Senhor também é para confrontar. E quando a palavra de Deus é para conforto e consolo, meu irmão, a gente recolhe, a gente até escorrega no banco para dizer: olha que palavra bendita, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito para me guardar e me proteger em todos os caminhos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu irmão, a gente vai tomando posse dessas palavras, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a palavra do Senhor só tem promessa? Não. A palavra do Senhor só tem alento? Não. A palavra do Senhor também traz para nós mobilização. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A palavra do Senhor também nos intima, também nos encoraja, também nos comissiona. Mas não é para a gente falar qualquer coisa, não é para a gente falar só daquilo que nos agrada e que agrada quem vai ouvir, porque senão nos tornamos vozes que clamam e que pregam por conveniência. Tem muita gente pregando uma mensagem de conveniência, mensagem que só conforta, mas não prega a mensagem que confronta, porque tem gente que diante de uma mensagem de confronto não gosta de ouvir, pega as coisas e vai para outro lugar. João Batista pregava a mensagem de salvação, dizendo que era necessário que eles crescem e se arrependessem, crescem em Deus, deixassem os seus pecados, mas no meio daquele grupo, daquela multidão que afluía de Jerusalém para a Judéia, muitos estavam ali com hipocrisia, muitos estavam ali querendo trazer uma dificuldade para João Batista, mas ao mesmo tempo que ele está dizendo: olha, é tempo de se arrepender, é tempo de salvação, é tempo de mudar de vida. No outro momento ele está: vocês são raça de víboras. Porque João Batista não alimentou a multidão com uma palavra de conveniência. Ele não estava comprometido com aquilo que o povo queria ouvir. Ele estava comprometido com a direção de Deus, na certeza daquilo que ele estava dizendo era aquilo que o povo precisava ouvir. Nós precisamos, como voz profética, nesse tempo, estarmos comprometidos com aquilo que Deus coloca em nosso coração, mesmo que em alguns momentos não será exatamente aquilo que os nossos filhos gostariam de ouvir. Tem coisas que a gente fala para os nossos filhos que eles amam ouvir. Tem coisas que a gente fala para os nossos filhos, independente da idade, o filho vem e abraça, é o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo. Mas até na criação dos nossos filhos biológicos, existem momentos que a gente diz não, existem momentos que a gente confronta, existem momentos que a gente diz: eu não aceito isso, existem momentos que a gente diz: eu não tolero isso, existem momentos que a gente diz: assim não vai ficar, assim não vai acontecer, porque isso é ser pai, isso é ser mãe. Então, no ato de comunicar a palavra de Deus, em muitos momentos nós vamos trazer palavras que vão alegrar os corações, mas em muitos momentos nós vamos também apresentar a denúncia do pecado cometido. Porque o Evangelho do Senhor é a palavra de salvação. E não é apenas uma palavra de salvação, é uma palavra verdadeira,
que produz transformação em todo aquele que ouve e todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador. Brenda, coloca por favor Evangelho de João capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. João tinha um compromisso de anunciar o Evangelho não por conveniência, de pregar o Evangelho, não o Evangelho da conveniência, mas ele tinha um compromisso em trazer a luz de Deus para o meio do povo. João entendeu que ele era como uma lâmpada e que Deus é a luz dessa lâmpada. João entendeu que ele era um canal. João entendeu que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ler esse texto, por favor? Até o versículo 9. Que texto lindo, que texto poderoso, que texto para nos ensinar o que nós somos na mão de Deus, nas mãos do Senhor. O texto bíblico está nos sinalizando que João não era luz, mas ele era a lâmpada que ardia, ele era a lâmpada que apontava para Jesus, ele era a lâmpada que sinalizava que Jesus estava por vir, ele era o instrumento e o Senhor, aquele que dá a luz, aquele que produz a luz, aquele que é a origem da luz, de unção, autoridade e poder. Ele não desejava ser a luz, pois ele sabia que a luz vem de Deus. A gente precisa saber quem nós somos no caminho. Nós precisamos saber quem nós somos na casa de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos na igreja. Nós precisamos saber quem nós somos dentro de casa. Nós não podemos querer achar, querer acreditar que nós somos alguma coisa que na verdade nós não somos nada. Nós somos subnitrato de pó de nada. Nós viemos do barro. Se há algum valor em nós, quem deu foi o Deus que a gente serve. Somos subnitrato de pó de nada. João, ele era a lâmpada que ardia, que alumiava, que apontava para aquela multidão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem, está vindo aquele ao qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Aquele que está vindo é maior, mais poderoso do que eu. Aquele que está vindo, que ele cresça e que eu diminua. Princípio da humildade. Quanta coisa João Batista tem a nos ensinar, porque ele não apenas proferia a verdade, mas vivia na verdade e pregava com autoridade. Meus irmãos, temos vivido dias de tantos pregadores hábeis sobre os púlpitos das igrejas. Temos vivido dias de preletores com oratórias que nos enchem o coração. Mas também temos vivido dias de preletores muito hábeis na comunicação, mas mensagens vazias da unção de Deus. Conheço um colega que já passou por tantas experiências de sucessões pastorais há anos e não consegue entrar em um único ministério. E tem uma facilidade de comunicação, mas não consegue acender uma oportunidade de pregar, de pastorear uma única igreja. E quem ouve um sermão com muita boa comunicação, mas a sensação que fica é: tem uma comunicação, mas não tem a unção de Deus. Porque às vezes as pessoas podem até erguer bons discursos, mas o que vai tocar no coração de quem ouve a palavra
é o Espírito Santo de Deus. Certa feita numa igreja, de uma membresia muito expressiva, de milhares de pessoas presentes naquela ocasião, era uma igreja muito grande. E naquela ocasião foi dada a oportunidade para que 2 irmãos apresentassem uma reflexão. E primeiro chamaram um irmão muito conhecido, um irmão de boa condição financeira, de muitos diplomas na parede, para que apresentasse o primeiro sermão daquele culto. E aquele irmão subiu para pregar o sermão, muito bem apresentável na sua indumentária, um terno muito bem alinhado, uma gravata que harmonizava-se com aquele terno, uma voz muito imponente, uma voz muito nítida, uma comunicação verbal fluida, assertividade nas locuções verbais, e pregou um sermão de uma oratória impecável. E a igreja permaneceu tão fria quanto antes da subida daquele homem naquele altar. Logo em seguida, convidaram o outro irmãozinho para compartilhar a segunda mensagem daquele culto. E o irmão subiu com aquele sapatinho velho, aquela calçazinha já encardida de tanto já usá-la, uma blusa meio amarrotada, uma voz que não era uma voz de grande imponência, uma comunicação que não era aquela comunicação de encher os olhos. E ele pregou no texto bíblico de João 3,16, numa simplicidade, numa voz calma, numa voz suave, mansa. E quando aquele senhorzinho acabou de pregar aquela mensagem no texto de João 3,16, a igreja estava aos prantos, a igreja estava quebrantada, a igreja estava orando, a igreja estava se lançando em joelhos no chão, pedindo perdão a Deus, vidas reconhecendo a Jesus como Salvador. Um peso da glória de Deus se fez presente naquele momento sobre a vida daquela igreja, de maneira que aqueles 2 irmãos, depois do culto se findar, a liturgia se encerrar, se encontraram. A história conta que aquele homem de voz imponente, de discurso eloquente, de comunicação, de farta e rica oratória, foi aquele irmãozinho simples, humilde, e o perguntou: qual é o segredo da sua posição, da sua condução, dessa mensagem tão simples de João 3,16, que gerou uma comoção de quebrantamento na vida da igreja tão forte, que todos ficaram maravilhados diante da simplicidade daquilo que foi pregado. E eu que levei uma mensagem com exposição, traduções do hebraico para o português, numa oratória tão rica, e a igreja permaneceu fria. A resposta daquele senhor humilde para aquele homem imponente foi: se você tivesse descido daquele altar da maneira como você subiu, você teria descido da maneira como você subiu. Vou repetir. A palavra daquele senhor, cadê o Sérgio Sampaio? Ah, chegou aqui. Se você tivesse subido para pregar, querendo aquele senhor dizer, se você tivesse subido para pregar da maneira humilde, quebrantada, como você desceu, ao se deparar com a ausência de quebrantamento da igreja, se você tivesse vindo para pregar daquela maneira que você desceu, Deus teria lhe honrado, e você teria condições de descer da maneira como você subiu. A gente aprende essa humildade
na escola de João Batista, que ele cresça, que eu diminua. A gente aprende na escola de João Batista a falar a verdade, mesmo que em dado momento os ouvintes não se agradarão daquilo que nós temos a dizer à luz do Evangelho de Cristo. A gente aprende na escola de João Batista que o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado e que o nosso eu diminua. A gente aprende na escola de João Batista que o maior de todos é aquele que primeiro aprendeu a servir a todos. A gente aprende na escola de João Batista que o mais importante não é ter um sermão belo, que o mais importante não é ter uma comunicação eloquente, ainda que isso seja bom e importante, mas o mais importante não é ter uma comunicação eloquente, mas ter o comunicado da palavra de Deus debaixo da unção e da autoridade que vem do Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso a gente tem se decepcionado nesse tempo com tanta gente, porque nos tocava o coração com a maneira linda que falava, mas muitas vezes lhe faltava o peso da autoridade e da unção do Espírito Santo de Deus. Vemos hoje gente pregando sermãos belíssimos, mas com pouca autoridade. Sermãos belos, mas vazios da unção. E João Batista nos ensina a ser humilde. É interessante, meus irmãos, que lata vazia é o que faz barulho. Lata vazia é o que faz barulho. Seja você na presença de Deus uma lata vazia disponível para o Espírito Santo de Deus encher. Que sejamos esse receptáculo vazio de nós, vazio do nosso eu, vazio do que eu fiz, do que eu realizei, do que eu preguei, do que eu abençoei, do que eu entreguei, do que eu realizei. Que sejamos vazios do nosso eu, latas, recipientes vazios do nosso eu, para que haja espaço suficiente para o Espírito Santo nos encher. Para que haja espaço suficiente para a unção de Deus ser derramada sobre nós. Existem muitos pássaros que fazem muitos voos altos. O carcará era apelido de papai em 60, na década de 60 no Fluminense. Apelido que a torcida do Fluminense deu ao quarto zagueiro do time mais lindo do Rio de Janeiro, que é o Fluminense. O senhor concorda, pastor Enildo? O senhor concorda, Antônio Santana? O time mais lindo que é o Fluminense, Mauro. De maneira que o apelido de papai na década de 60, a torcida do Fluminense no Maracanã chamava papai de carcará, dizendo: carcará pega, mata e come. E aí virou uma música. Não sei se é de Gilberto Gil essa canção. É de Gilberto Gil? De Betânia. Carcará pega, mata e come. Carcará voa alto, carcará pega presas com facilidade. A águia é outra ave pássaro que pega presas com facilidade. Mas existe um pássaro chamado albatroz. É um pássaro bonito, mas ele não voa muito alto. E o adágio popular diz que albatroz não voa alto, albatroz voa baixo porque tem um papo muito grande. Achei isso fantástico. Albatroz não voa alto porque tem o papo muito grande. Já viu aquele animal que tem um papo? Esse papo dele, esse queixo grande, dá peso, e aí ele não consegue sustentar voo alto. Fala, cuidado, meu irmão, porque albatroz voa abaixo porque tem papo grande. Por que talvez você não esteja voando tão alto quanto Deus deseja? Porque teu papo, aquilo que está voltado para as suas entranhas, está grande demais.
E aquilo que você atrai como ego, como alter ego, como autossuficiência, faz com que você não desate na vida espiritual, porque você está se vendo muito além de quem de fato você é. E há um adágio popular que diz assim: é por isso que Deus não dá asa à cobra. Você já imaginou? De vez em quando eu paro para analisar essa expressão popular de que Deus não dá asa à cobra. Meu irmão, se a gente vê uma cobra rastejando alguns metros, já nos choca, já nos dá um medo. Tu imagina, meu irmão, cobra igual a gente encontra nas nossas casas, igual nos lugares por onde nós vamos, os mosquitos. Cobra voando, meu irmão. Opa! Cobra dando rasante, meu irmão. Você imaginou? Você está lá na tua casa, de repente vem aquela cobra voando assim? Misericórdia, meu irmão. Aí vem essa expressão popular que diz que Deus não dá asa à cobra. Então, meus irmãos, a gente precisa ter o princípio da simplicidade, porque na escola de João Batista, a simplicidade, a humildade era um caráter cristão indispensável. Coloca, por favor, Brendinha, Lucas 1,15, para a gente caminhar para o final. Na escola de João Batista, a gente aprende que para não negociar princípio, é necessário ser cheio da presença de Deus. Por que João Batista, durante todo o seu decorrer, não negociou princípios, como outros personagens da Bíblia fizeram? Porque João Batista não negociou princípios. Lucas 1,15 diz: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Quem estava dizendo isso era João Batista sobre Jesus. Ele vai ser cheio da presença de Deus. Esse é o próprio Deus, ao qual diz João Batista: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Mas João Batista foi escolhido para ser voz profética sobre a nação de Israel depois de 400 anos, porque ele tinha um coração disponível para Deus usar. Foi alguém que se colocou como um receptáculo, uma lata vazia, para que Deus pudesse enchê-lo e fazer da vida de João Batista um farol, uma lâmpada que ardia e que iluminou famílias que saíam de Jerusalém até o deserto da Judéia para ouvir a mensagem de salvação. É interessante, porque quando nós vamos ler o texto bíblico, o Evangelho de Mateus, João, vai narrar a experiência que as duas mulheres grávidas, Maria e sua prima, tiveram quando se encontraram, ambas grávidas. Os exegetas vão dizer que naquele encontro, Isabel devia ter aproximadamente 5 meses de gestação. E ali, quando aquelas primas se encontram, as barrigas se abraçam. Vou falar isso porque vocês brincam com isso. Quando Alexander se encontra com Jonas, eles brincam a beça com isso. As barrigas se encontram. Eles que brincam com isso. Eu não brinco não, eles que brincam. Quando as barrigas se encontram, quando eles se aproximaram, elas se aproximaram, as duas grávidas. O que aconteceu? Quem sabe? O que aconteceu, Ângela? João Batista começou a ficar serelepe. Coisa boa demais, a revelação do Espírito Santo. Quando eu estava lendo esse texto, sabe o que Deus colocou no meu coração, Antônio? Que quando João Batista tinha 5 meses dentro daquele ventre, ele já celebrava a presença de Jesus. Meu Deus, aquela criança tinha 5 meses dentro do ventre, e ela já está ali celebrando a presença de Jesus, com 5 meses dentro de um ventre.
Quando foi a última vez que você celebrou a presença de Jesus? Quando foi a última vez que você chorou pela presença de Jesus dentro do teu quarto? Quando foi a última vez que você chorou quando você lavando a louça diante de uma dor, de uma crise, de uma dificuldade, ou de um momento qualquer que seja, você sentiu que aquela brisa que entrou pela janela da tua cozinha não era uma brisa qualquer, mas era um nefesh, era um sopro de vida, era a brisa do Espírito Santo dizendo: eis que estou contigo, eis que eu te sustento, eis que eu te fortaleço, eis que eu te tomo pela minha destra fiel. Quando foi que a última vez em que você dirigindo o veículo te veio aquela vontade de chorar, sem que você estivesse passando por problema algum, sem que fosse qualquer outra situação triste, mas dirigindo aquele veículo, ouvindo uma canção, aquilo adentrou a tua alma e você entendeu: é o Espírito Santo, está aqui neste lugar, Ele está falando comigo, Ele está dirigindo esse veículo, Ele dirige a minha vida e é Ele quem fala comigo. Quando foi a última vez que você celebrou ardentemente a presença de Jesus? Às vezes a gente está tão religioso, meu irmão, que a gente perde a capacidade de celebrar a presença de Deus. Às vezes a gente está tão mecânico no contexto religioso, que a gente vem para a igreja muitas vezes para bater um ponto, para cumprir um protocolo, quando na verdade a gente deveria ter a visão espiritual de que, ainda que estejamos com alguns bancos, assentos vazios, a presença mais importante está aqui neste lugar. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, abre os olhos espirituais para que eu te veja assentado sobre os tronos desse louvor, trono dessa igreja. Ele está aqui neste lugar. E às vezes a gente fica tão frio que a gente entra e sai na igreja e o nosso coração já não arde mais pela presença dele. Somos como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Caminharam aproximadamente quase 20 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Conversaram com Cristo, falaram e ouviram. E quando vão se dar conta de quem era aquele que falava ao coração deles e que identificaram que era Cristo, o Senhor desapareceu diante dos olhos. A palavra que ficou para eles foi: o que aconteceu com a gente? Que falando Ele, partindo Ele o pão, o nosso coração não se derretia pela presença dEle. Na escola de João Batista, há a lição de que, para não negociar princípios, de ser capaz de não negociar princípios, significa, em primeiro lugar, ser cheio da presença de Deus. Podemos cantar O Que Tua Glória Fez Comigo para a gente encerrar esse culto? Cantando O Que Tua Glória Fez Comigo. Meus irmãos, o país atravessa uma crise econômica, política, social, religiosa. Se você for estudar um pouquinho sobre a história desse momento em que João Batista estava pregando, você vai ver uma semelhança absurda com aquilo que nós estamos vivendo. Porque havia corrupção religiosa no templo. Anás e Caifás, que eram os líderes sacerdotais, em extrema corrupção. A polícia, os soldados romanos, em extrema corrupção. O povo passando fome, o povo com carências materiais. E Deus levantou aquele homem esquisito, estranho, para pregar tempo de arrependimento. O único caminho para a mudança do Brasil é arrependimento. Pode alterar o governo, pode acontecer o que for,
A mudança só vai acontecer no Brasil quando a população entender que é chegado tempo de arrependimento. As pessoas estão adormecidas, como Jonas. Jonas capítulo 1, Deus despertou Jonas para ir para Nínive. O que ele fez? Foi para Jope, comprou uma passagem de barco em direção a Tarso. No meio da navegação, uma grande tempestade sacudiu aquele barco. Diante daquela severa tempestade, preste bem atenção, Jonas desce para o porão e vai dormir. A tempestade ela continua severa. O mestre do navio, juntamente com os tripulantes, começam a jogar fora as cargas para tentar desafogar o peso do navio. Ainda assim, o navio estava prestes a afundar, a naufragar. Jonas está lá, no porão do navio, dormindo. O mestre do navio, o comandante, o chefão do navio, vai lá e acorda ele, como que dizendo: rapaz, com tudo isso que está acontecendo, como é que você ainda consegue ficar aí nessa condição, dormindo? Levanta, clama aí pelo teu Deus, para que essa situação possa ser mudada. E Jonas começa a conversar com o mestre do navio, com outros que estão ali. Isso está revelado, registrado, Jonas capítulo 1. Jonas começa a conversar com o mestre do navio, até o momento em que ele diz: olha, tudo isso que está acontecendo aí é por conta do que eu fiz. Fique de pé, por favor. Jonas diz: tudo isso que está acontecendo é por minha causa. É porque eu desobedeci a ordem de Deus. E enquanto eu estiver aqui, essa tempestade não vai cessar. E aqueles homens, não querendo lançá-lo fora, vendo que a tempestade continuava severa e que o barco iria afundar, o texto bíblico diz que eles ergueram Jonas e o lançaram sobre as águas. E quando Jonas é lançado sobre as águas daquele mar revolto, após Jonas ser lançado às águas, as ondas começaram a cessar. Escute isso, grava isso. Aquele barco enfrentou aquela severa tempestade por conta de quem? Alguém falou. Por conta de quem? Por causa de quem? Jonas. A razão da tempestade quase levar aquele navio ao naufrágio era Jonas. Se ele não estivesse lá, não teria essa tempestade. Jonas pagou o bilhete para entrar naquele navio. Talvez fosse o bilhete mais barato que ele encontrou. O mestre do navio cobrou, ele pagou e entrou e levou a sua maldição para dentro daquele navio. Tem muita gente que está vivendo uma tempestade, porque tempestade vem para todos nessa vida, amém? Algumas tempestades nós iremos enfrentar porque Deus permitiu que a tempestade acontecesse. Agora tem tempestades que a gente enfrenta desnecessariamente, porque conduzimos para dentro do nosso barco quem não precisava, quem não era para estar. Quantas vezes negociamos a entrada de pessoas dentro do barco da nossa vida que só entram para trazer problema, e depois que entraram, só nos trouxeram aborrecimentos.
Mas Jonas entrou naquele barco porque ele pagou a passagem. Cuidado com o preço que você tem cobrado para as pessoas entrarem no navio da tua vida. Às vezes a gente precifica, porque é fulano, porque é fulano, porque tem essa condição, porque tem isso. Não importa o valor da passagem que Jonas comprou, porque a situação se avolumou, trazendo prejuízo ao mestre do navio e aos tripulantes, porque não era para Jonas estar dentro daquele barco. Cuidado para quem você anda abrindo a porta do navio da sua vida. João Batista não negociou, porque ele entendeu que para entrar na arca de Deus, para entrar no barco de Deus, não entra quem paga mais. Para entrar no barco de Deus, não entra dando credencial e carteirada, porque no barco de Deus não entra quem é famoso. No barco de Deus não entra quem é mais conhecido. No barco de Deus não entra aquela pessoa que é importante para a sociedade. No barco de Deus entra quem tem coração contrito e quebrantado. No barco de Deus entra quem tem coração arrependido. No barco de Deus entra quem tem humildade de reconhecer que é pecador. No barco de Deus entra quem reconhece que só Ele salva, que só Ele tem poder para salvar. No barco de Deus não importa quanto você pode pagar, porque para entrar no barco de Deus é necessário passar pela cruz, que hoje está vazia, mas que um dia esteve ocupada pelo corpo e pelo sangue de Jesus. A entrada no barco de Deus foi paga, e não há dinheiro nesse mundo que possa pagar esse valor, porque o ingresso para entrar no barco de Deus tem o preço de sangue de Jesus. João Batista entendeu isso. Ele entendeu. Eu quero lhe fazer um convite. Sai do barco desse mundo e vem para o barco de Deus. Mas não adianta vir com a tua carteirada, com o teu título, com a tua carteirinha, com o teu conhecimento, com o teu diploma. Nada disso importa para Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, é o Senhor de todas as coisas. O que importa para Deus é um coração humilde, quebrantado, capaz de reconhecê-lo como dono da vida, como o Senhor de todas as coisas. Sai do barco desse mundo, sai do barco do teu eu, tem humildade, vem para o barco de Deus. Que Ele cresça, que Ele cresça, e que eu e você diminuamos a cada dia. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou, Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, olha pela glória, a glória de Deus. quem já pisou, Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar,
Deus bendito, nos quebrantamos diante da Tua voz a falar aos nossos corações. Que Jesus cresça sempre, 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 e que diminuamos a cada dia. Que desçamos dos altares do nosso próprio coração, do nosso próprio eu. Porque todo aquele que desce permite que Jesus se destaque. Todo aquele que diminui-se permite que Jesus apareça. Ah, Senhor, quantas lições podemos aprender na escola de João Batista. E que essas lições que foram compartilhadas jamais se percam do nosso coração. Que saímos daqui abastecidos por essa mensagem, na certeza de que o Senhor quer usar a nossa vida, na convicção plena de que o Senhor quer nos usar, e nós queremos ser usados, e nos dispomos a ser usados, tomando como base, no estudo de hoje, as lições da escola do profeta João Batista, na certeza de que, seguindo tais lições, teremos uma missão muito bem sucedida para a glória e honra do Teu santo nome. Despede-nos em paz para a nossa casa, guardados pela Tua potente mão. Livrai-nos do mal, Senhor, dos males que se fazem presente de dia, que se fazem presente de noite, que nos assolam na madrugada. Protegei-nos, Senhor, e livrai-nos do mal. Põe anjos, Senhor, ao redor de nossa vida, dos nossos veículos, da nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família, para que o mal, tentando nos atingir, não encontre brecha, espaço algum, para que seta alguma do maligno venha nos atingir. Dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Pai. Que a Tua forte e poderosa mão nos cure, nos restaure saúde física, emocional e espiritual. Revigora-nos, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, para que possamos a cada dia, na condição devida, estarmos como agentes, dispenseiros da graça redentiva de Jesus o Salvador. Dá-nos oportunidades a cada dia de falarmos do Teu amor para as pessoas que nos cercam, dizendo que esse mundo é mau, que Deus é amor e que o diabo não presta, dizendo que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E que possamos ir para casa fortalecidos pelo poder do alimento compartilhado. E que a multiforme graça do nosso amado Deus e Pai Celestial, a ação redentiva e salvífica de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário, e que a comunhão e as duas consolações do Seu Espírito Santo sejam sempre abundantes sobre cada vida aqui presente, sobre as famílias da igreja em Padre Miguel e sobre todo o povo de Deus espalhado pelos confins da terra, não somente hoje, mas desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já me somos santos, santos, em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória em todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Não, essa é mais de ti.